Boa noite, gente. Deixa eu me apresentar um pouquinho aqui para vocês entenderem, para quem não me conhece, né? Porque a maior parte das pessoas hoje não me conhecem. Bom, sou um eterno apaixonado por inovação, Marcos Bregantin. 20 anos trabalhando intensamente com as pessoas em diferentes ambientes, nos mais diversos ambientes de inovação. Desde desenvolvimento de tecnologia, manufatura, serviços, consultorias, as universidades, startups, aceleradoras, os fundos de investimentos e muito mais. Atualmente sou gerente sênior de desenvolvimento de negócios na Flex Brasil, e trabalho também para o Instituto de Tecnologia da Flextronics, o FIT, e responsável pelo relacionamento junto aos parceiros das startups desse centro de inovação que a gente vai mostrar aqui hoje a nossa proposta de ideia, tá? E tudo isso com o propósito de criar um mundo mais conectado e melhor, usando a tecnologia para criar negócios economicamente saudáveis e que gerem inclusão social e melhore o meio ambiente. Essa é uma bandeira que a gente defende muito aqui. Bom, a ideia hoje é falar um pouco da história nossa em termos de como que a gente está disponibilizando um dos mais completos ecossistemas para inovação de produtos no Brasil, tá? Então, quando eu começo a fazer uma apresentação, eu gosto muito de fazer essas duas questões, né? E a proposta realmente é demonstrar como nós estamos trabalhando. Porque nós passamos muito tempo nos últimos 4 anos debatendo internamente com a alta gerência como suportar o desenvolvimento de inovação no Brasil. E durante essas discussões, quando a gente fala de inovação, é um processo muito complexo, né? E aí nós começamos a olhar para dentro, para ver o que nós poderíamos disponibilizar e, ao mesmo tempo, aprender nesse ecossistema de inovação. E observamos o valor e o poder do nosso ecossistema. Então, falando de quem nós somos, né, nada melhor do que falar a nossa origem, né? Eu vou tentar contar uma historinha para vocês da Flex, e vocês vão perceber que essa história está muito ligada com o que acontece hoje no mundo das startups e das empresas que dão certo, né? Em 1969, Joe e Barbara McKinsey começaram uma empresa familiar no Vale do Silício chamada Flextronics. Em 1980, a empresa é vendida e logo em 1981 ela se torna uma empresa de capital aberto. Nisso já se passaram 51 anos e depois desses 51 anos nós continuamos a desenvolver tecnologia, criando e fabricando produtos para os nossos clientes, como computadores, smartphones, servidores, consoles de games, painéis fotovoltaicos, componentes automotivos, equipamentos médicos e hospitalares e muitos outros produtos e serviços. Nesse penúltimo, sobre equipamentos médicos e hospitalares, vocês podem ter observado muito na mídia aí o trabalho que nós fizemos em conjunto com uma empresa que fornece os respiradores, exatamente no momento que a gente está vivendo dessa pandemia, né? Montamos um consórcio muito grande com grandes empresas para poder fabricar em 2 meses possivelmente o que seria fabricado em anos. E estamos conseguindo. Bom, a Flex cuida de toda a cadeia de suprimento, desde a aquisição, desenvolvimento de uma simples embalagem e distribuição de produtos. A mão de obra, equipamentos, matéria-prima, engenharia técnica, engenharia fiscal, principalmente num país como o nosso, Brasil, e sustentabilidade, são soluções disponibilizadas aos nossos parceiros em todo o mundo. É com essa estratégia de atendimento mundial que atendemos mais de 1.000 clientes, 16 mil diferentes fornecedores, 20 centros de inovações espalhados pelo mundo, com mais de 160 mil colaboradores, operando mais de 100 sites que temos hoje em diversos países. A Flex participa do seu mundo sem mesmo você perceber, pois em nenhum produto você vai conseguir descobrir uma etiqueta da Flex. A razão é simples. O nosso negócio é o negócio dos parceiros. Com isso, entrando um pouco mais no Brasil, gostaria de falar do nosso ecossistema. Hoje, a Flex no Brasil, ela está distribuída em 2 regiões do Brasil, Sudeste e Norte, no caso, em Manaus, onde nós temos em Manaus 2 plantas de manufatura, um instituto de pesquisa e estamos construindo um centro de inovação de produtos. Em Jaguariúna, nós temos toda a manufatura de produtos eletroeletrônicos. A especialidade hoje está focada em smartphones e produtos da área automotiva. Temos uma filial do FIT e também temos, finalizando agora, a construção do Product Innovation Center. Em Sorocaba, que é a nossa maior área fabril, né? Nós temos
a manufatura, centro de distribuição, a matriz do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento FIT, Product Innovation Center, o primeiro Product Innovation Center, e também um dos maiores centros de reciclagem e destinação de produtos eletroeletrônicos da América Latina, que é o Synctronics. E trabalhamos aproximadamente hoje com 9.500 funcionários no Brasil. Todo esse ecossistema está baseado na governança, na inclusão e na sustentabilidade. Isso é muito importante para a gente, porque quando começamos a falar de inovação e pensamos em startups e começamos a conversar com as startups, observamos uma grande necessidade de levar junto as startups, principalmente o assunto governança. Inclusão é uma coisa muito ativa hoje nas startups e sustentabilidade também. Mas a governança é um dos nossos ativos também que hoje dividimos com as startups. E aí, dentro do projeto da Flex Brasil e Mundo, o engajamento é uma coisa fundamental. Nós percebemos que a partir do momento que começamos a fazer esse trabalho de engajamento alguns anos atrás, demonstrou uma aproximação dos nossos colaboradores junto à alta gerência e principalmente a sociedade em torno de nossos sites, também houve uma comunicação e uma interface muito melhor. Isso tem trazido bons resultados para os nossos projetos e para os nossos processos internos. Aqui são algumas ideias do que acontece tanto no Sudeste quanto em Manaus. Bom, voltando na mesma figura, o que queremos? Nós queremos transformar ideias em negócios inclusivos e sustentáveis, unindo o homem, a tecnologia e o meio ambiente. E aí, ficamos pensando como colocar isso em prática no nosso ecossistema sem conhecer exatamente o que estamos falando de inovação alguns anos atrás. E aí começamos a desenvolver vários modelos de pensamentos, várias ideias diferentes e descobrimos que não existe uma receita de bolo, né? Todo dia temos que estar pivotando as ideias, todo dia temos que estar revendo os planos de negócio, porque quando se fala de inovação e do jeito que o mundo está acelerado hoje, nós percebemos que não podemos parar. Com isso, nós pensamos que indo além da inovação de produtos, mas com uma linguagem voltada para modelos de negócio, nós conseguimos, com atitude de exploração e indo além dos pensamentos de competidores, não esperando a melhor prova para construir, e sim testando antes de provar, nós chegamos numa maneira de disponibilizar nosso ecossistema no Brasil. Hoje a Flex tem, através da metodologia Sketch to Scale, ela vem disponibilizando toda a infraestrutura no Brasil. Por quê? Quando nós analisamos o nosso mercado, percebemos que o Brasil e alguns outros países no mundo, que são poucos, têm a manufatura dos produtos no mesmo ambiente, no mesmo local onde existem os clientes e os consumidores. Então, através dessa metodologia de Sketch to Scale, começamos a olhar para dentro dos nossos conhecimentos, das nossas estruturas e analisar como distribuir e levar o conhecimento, a experiência, junto ao projeto de inovação. Com isso, o nosso ecossistema hoje é composto pelo Instituto de Pesquisa, onde é desenvolvido projetos de P&D. Nós temos aproximadamente 400 funcionários trabalhando nas unidades hoje no Brasil. Criamos o primeiro Product Innovation Center em Sorocaba. Temos as fábricas para poder fazer os testes das inovações que vão aparecendo dentro do nosso ecossistema. Desenvolvemos um centro de excelência de embalagens inteligentes, que isso nós vamos estar conversando um pouquinho mais à frente. Temos um e-commerce e temos o Centro de Inovação de Sustentabilidade, Synctronics, onde também temos uma operação de reciclagem de produtos eletroeletrônicos. Tudo isso nos levou a construir o Product Innovation Center, ou seja, um centro de inovação de produtos. Como é que funciona esse centro de inovação de produtos? Dentro da nossa tese, nós acreditamos que são essas 5 fases: exploração, desenhar, prototipar, certificar, testar, comercializar e circulate, ou seja, circular, fazer a economia circular. Dentro da exploração, nós criamos os nossos centros de exploração, centros de excelência de exploração, áreas de cowork. Na parte de prototipação e desenho de projetos, nós temos toda a parte de prototipação, IoT, inteligência artificial, manufatura aditiva. Na parte de certificação, os laboratórios de testes, que são serviços que o Instituto vende hoje no mercado, são disponibilizados para inovação.
toda a parte do Centro de Manufatura 4.0. Como nós temos hoje um grande processo de supply chain, lean manufacturing, tax engineer, embalagens inteligentes, também está todo disponível para vocês que estão entrando no processo. Quando nós falamos do Centro de Excelência de Exploração, nós usamos dinâmicas, principalmente voltadas para explorar a ideia que chega até a gente. Muitas vezes a startup, quando bate a porta, ou quando ela é selecionada dentro de um evento que participa junto com os nossos parceiros, muitas vezes nós temos que desconstruir e construir a ideia para ter certeza que aquela ideia, aquele projeto vai seguir em frente. Utilizamos muito a metodologia Design Think. Temos as áreas de cowork, que são estruturas que a parte de design e prototipação, nós temos os laboratórios de protótipos, onde nós desenvolvemos os projetos hardware, temos uma linha completa para manufatura de produto eletroeletrônico, desenvolvemos toda a parte de manufatura, processos de padronização e especificações que os produtos precisam ter quando começam, fazemos análise de design for manufacture e tudo que é melhor para o desenvolvimento de um produto. Na parte de hardware, temos todos os times. Hoje são mais ou menos 25 engenheiros na área de hardware e mecânica que fazem o desenvolvimento dos produtos, as análises dos produtos, tropicalização quando é necessário, disponibiliza dispositivos de testes, engenharia de produto, engenharia mecânica e consultorias. Tudo isso fica à disposição para o nosso projeto de inovação. Quando a gente fala de inovação, principalmente voltada a produto, se você não tem um centro de usinagem, é muito difícil você acelerar o desenvolvimento de uma prova conceito para uma etapa de protótipo e dessa etapa de protótipo para o MVP. Nós temos um centro de usinagem muito completo, onde tudo isso é disponibilizado. Nós temos também o que nós chamamos de centro de manufatura aditiva. Eu posso dizer que esse é um dos equipamentos mais modernos que existem hoje no Brasil. Nós somos o primeiro a receber, eu acredito que um dos representantes também no Brasil tem um equipamento desse. Mas esse é um processo disruptivo que nós estamos trabalhando, que fazer a impressão, a manufatura 3D de um processo como se fosse uma manufatura aditiva. Com esse equipamento podemos criar peças com geometrias muito diferentes do que a gente está acostumado a ver. E isso acelera todo o processo na hora de você fazer o desenvolvimento ou fazer uma prova de conceito, principalmente por uma inovação que tenha a necessidade de produto. Não podia deixar de falar do nosso centro de inovação de IoT. Aqui nós trabalhamos especificamente com produtos conectados à rede e tecnologia Narrowband, que está sendo muito utilizado, principalmente quando a gente fala de internet das coisas. Tudo isso, soluções para segmentos de telecomunicações. Hoje nós já estamos estudando a parte de 5G e nós temos uma pequena rádio base dentro do laboratório, hoje equipada até 4G, que tem suportado a gente nas experiências. Temos também o nosso Centro de Excelência de Inteligência Artificial, onde toda a aplicação é desenvolvida e é suportada por esse Centro de Excelência. Bom, aí o que a gente está falando? A gente pensou na ideia, desenvolveu a ideia, criamos a prova de conceito, estamos prototipando, mas tudo que nasce dentro do Centro de Excelência, ele já leva em consideração uma coisa que muitas startups deixam para segundo plano, e quando ela vai passar de um evaluation ou de um evento de capitalização, ela percebe que ela tem alguns liabilities que ficaram para trás. Então, todo o desenvolvimento dentro do nosso Centro de Inovação de Produto, ele leva em consideração as normas brasileiras de acreditação, como, por exemplo, certificação Inmetro, certificação Anatel e Anvisa. Isso é fundamental para que os produtos nasçam de uma maneira e não venha trazer dificuldades no momento que você vai escalar o seu produto ou o seu serviço, e aí você vê que tem dificuldades por não ter seguido algumas regras básicas relacionadas ao que uma acreditação Inmetro ou uma acreditação Anatel pede, e aí você tem que revisitar o seu projeto, e muitas vezes, nessa revisitação do projeto, você pode ter algumas surpresas desagradáveis. Então, esses laboratórios estão totalmente disponíveis dentro do nosso ecossistema. Quando a gente fala a parte de comercialização, não é vender o produto, e sim
através do nosso Centro de Excelência Manufatura 4.0, trabalhar com os nossos especialistas dos nossos sites do Brasil e fora, quando necessário. Por quê? Porque quando você fala em colocar um produto no mercado, nós não estamos querendo vender o produto, mas nós queremos entender a cadeia de fornecimento desse material. Um módulo, por exemplo, um módulo de IoT, muitas vezes, entender se aquele componente eletrônico que você está utilizando no projeto, ele terá manufatura pelos próximos 5 anos, 10 anos. Entender como vai ser o processo de montagem através dos nossos times especialistas em Lean Manufacturing, como ter uma linha de produção equalizada e enxuta. Trabalhar na parte de supply chain, como trazer esse material para o Brasil da melhor maneira. Qual é o NCM do meu produto, a classificação fiscal desse produto, como é que eu posso configurar isso de uma maneira que eu tenha os melhores benefícios dentro das regras fiscais dentro do Brasil, por exemplo, e em outros países que são diferentes. Então, todo esse ecossistema entra num processo que hoje é um dos nossos mais novos centros de excelência, que é a parte de embalagens inteligentes. Nós acreditamos muito e está mostrando muito isso no mercado, que a embalagem cada vez mais vai fazer parte do produto e cada vez mais a embalagem vai trazer informação para quem vai utilizar aquilo. Vai ser um user experience diferente e vai proteger também todo o legado de desenvolvimento de um produto. E para finalizar, os nossos centros de economia circular. Essa é uma foto da nossa fábrica de reciclagem de produtos eletroeletrônicos. E tudo isso é baseado na tese da economia circular. Nós gostamos de construir um produto que ele nasce já pensando como vai ser o final da vida útil desse produto e como eu posso trazer isso de volta para a logística reversa, fazer a reciclagem desse produto e, através dessa reciclagem, construir novos materiais que possam ser reinvestidos na cadeia produtiva e fazer com que isso retorne sem que eu precise retirar mais matéria-prima. Bom, focado nisso, como é que funciona a nossa tese dentro do Product Innovation Center? Transformando ideias em negócios inclusivos, sustentáveis, unindo o homem, a tecnologia e o meio ambiente. Como? Através do nosso espaço Scale to Scale. Nesse espaço Scale to Scale, nós acreditamos que, através de metodologias ágeis, nós acertar e errar rapidamente é um benefício muito forte para as startups, principalmente quando as startups necessitam de um produto para fazer o desenvolvimento da plataforma de serviço. Com isso, nós trabalhamos da seguinte maneira. A ideia chega até o nosso centro de inovação, é feita uma análise da viabilidade dessa ideia, pedimos um business canvas, às vezes fazemos uns pitches para poder entender, discutimos isso junto à diretoria, temos um contrato de parceria, fazemos o kick-off do projeto e começa a iteração, que é diferente de interação. A primeira fase, desculpa, quando passa pelo processo de design thinking ou discussões internas, ela deve levar em média, tem levado em média um mês e meio, e nesse momento a gente começa a mostrar as principais funcionalidades do sistema produto, mesmo que em simulação. 90% dos casos, quando tem hardware, a gente consegue já sair com um protótipo, ou seja, uma prova de conceito, onde tudo isso traz para a segunda fase uma evolução muito rápida. E uma das estratégias que a gente tem adotado muito dentro desse processo, o que é? É fazer de 3 a 4 protótipos diferentes, testar muito rapidamente, levar para fora, para o campo, para que seja testado, analisado por alguns usuários, para entender como é que estão as limitações e entender, volta para dentro do laboratório. E a partir desse momento, que leva mais ou menos 2 meses, nós entramos na reta final, que é fazer o MVP, que no caso é um sistema em versão inicial para o mercado, pronto para teste, para validação inicial de campo com os usuários. Eu vou mostrar para vocês uma ideia que é de uma das nossas startups que está mais acelerada em termos de processo, ela já está indo para um round de negociação, onde nós já podemos mostrar o que está acontecendo, né? E a ideia inicial era substituir o uso de chaves que conhecemos por algo simples, seguro e conveniente, ou seja, uma fechadura eletrônica, como tantas outras que existem no mercado. Após a primeira fase de elaboração do Design Thinking e da POC, descobrimos e chegamos a uma conclusão
que a ideia poderia ser muito maior do que simplesmente fazer uma fechadura eletrônica. Nós criamos um dispositivo IoT Plug and Play, que transforma uma fechadura convencional já existente em sua casa, escritório, numa Smart Lock, permitindo controle, gestão e compartilhamento de chaves digitais com acesso e controle de smartphone, integrando a uma plataforma de serviços que essa nossa startup tem trabalhado com a gente, que chama NL, New Lock. Aqui começou o primeiro processo junto com a New Lock, onde nós começamos o Design Think, fizemos um mapeamento de empatia, fizemos todos os trabalhos de desenvolvimento até chegar na primeira POC. A primeira POC, ela nos levou a uma situação que nós tínhamos que fazer uma alteração mecânica, na parte mecânica da fechadura para inserir a eletrônica, e também tínhamos que mexer na estrutura da porta, na estrutura física da porta, marcenaria. Isso não era uma boa ideia. Aí fizemos o protótipo 1, que vocês veem aqui à esquerda, que já não mexia tanto na estrutura da porta, mas precisava de uma alimentação externa. Também não era uma boa ideia. Fizemos o protótipo 2, o protótipo 3, até chegar numa ideia final, onde nós chegamos nesse MVP. Eu vou mostrar um vídeo para vocês entenderem exatamente o trabalho que foi feito desde o começo até o que vocês estão vendo hoje nesse vídeo, que nos levou a uma facilidade de instalação do dispositivo e tem levado, junto aos grupos de investimento, um diferencial do nosso produto. A caixa foi desenvolvida dentro do nosso centro de embalagem. Toda essa parte plástica, todas as conexões e catracas dentro do produto foram feitos pela nossa impressora de manufatura aditiva. Tudo muito pensado junto com a startup, com a New Lock. Tudo isso trouxe para a gente um benefício do momento que nós entregamos dentro dessa caixa. A experiência que tem tido no mercado tem sido muito positiva, porque mostra que o projeto de hardware e a estrutura que está sendo disponibilizada na plataforma de serviço da New Lock é completamente diferente do que existe hoje no mercado. Lógico que esse é o primeiro MVP. Tudo isso aconteceu desde que eu comecei a contar para vocês do Design Think até o que vocês estão vendo no vídeo, levou aproximadamente 5 meses e 15 dias. Muito rápido, porque nós colocamos toda essa estrutura que eu apresentei para vocês à disposição das startups. Então, nós acreditamos que estamos indo no caminho certo. Veja aqui a coisa mais interessante. Eu vou continuar usando a chave para abrir a porta. Fantástico, né? Plug and Play. Esse é o grande diferencial dessa startup New Lock. O aplicativo também desenvolvido tudo nesse mesmo tempo. Bom, falando um pouco mais, o que a gente disponibiliza mais também? Nós temos uma plataforma de desafio de inovação, ela é muito utilizada para os desafios internos que nós temos e também foi utilizado para o primeiro desafio aberto que nós realizamos com as universidades. Nós acreditamos que na nossa tese o conhecimento está na base da universidade. Eu entendo que é muito early stage, mas tem sido muito interessante os desafios e os conhecimentos e os aprendizados que nós temos tido junto a esse primeiro evento de inovação que aconteceu. A plataforma também é disponibilizada para os nossos parceiros que queiram utilizar a plataforma em nosso ecossistema para desenvolver eventos de inovação. Lógico que nesse momento que nós estamos vivendo, tudo isso está de uma maneira mais virtual. Mas quando a gente puder estar mais juntos, porque quando a gente fala de desenvolver um produto, há uma necessidade de trabalhar nos laboratórios, vamos estar disponibilizando novas informações. Bom, aqui é mostrando o nosso time trabalhando com as startups. Uma coisa que foi muito legal foi ver a troca de conhecimento entre os nossos especialistas e startups. É muito interessante ver a maneira de aprender das startups e, ao mesmo tempo, a maneira de aprender dos nossos especialistas. Os ambientes muito interessantes para desenvolvimento. Aqui são outros processos que a gente faz junto com as universidades, parceiros tecnológicos, aceleradoras e fundos de investimentos. E suportamos também programas de fomento. A gente
recebe muita gente dentro do nosso site, né? Desde março que tudo isso está paralisado, mas esse é um movimento que é muito interessante, porque você tem que trazer a universidade, trazer os estudantes cada vez mais próximo do assunto inovação, para que a gente possa construir um Brasil muito melhor. Bom, outra coisa que a gente disponibiliza, que a gente acredita que é muito forte, é o nosso network. Cada vez mais a gente está entrando com parceiros, né? Aqui vocês veem parceiros de investimentos, parceiros de tecnologia, como a Festo, uma das maiores empresas alemãs e no Brasil hoje atuando em automação e disponibilizando produtos para automação, e as universidades que hoje ainda são parceiras, que estão parceiras com a gente. A gente acabou de fechar agora com o eVentures, que é um fundo de investimento que ele tem uma tese muito interessante. Ele investe em startups que tenham mulheres no comando da startup ou na sociedade, pelo menos com 20%, acho que é esse o número. Tá? E isso é muito legal que tenha acontecido. Bom, resumindo, como é que eu posso participar desse ecossistema, né? Porque muita gente vem e pergunta para a gente. Isso é simples, muito simples. Você pode participar através dos nossos parceiros, que são as universidades, que são as aceleradoras, que são os parques tecnológicos, que são os fundos de investimentos e os nossos parceiros. Aqui uma palhinha para o time aí do Fit Tech Academy, né, dos cursos que a gente está trazendo aqui para o ecossistema. Isso daí está disponível e está sendo disponibilizado de uma maneira remota também. E é isso aí, gente. Não sei se eu falei muito rápido, mas é exatamente isso daí que eu queria mostrar para vocês hoje. Perguntas? Muito bom, muito bom. Obrigado aí, Brega. E aí, tudo bem? Foi muito bom. Obrigado mesmo. Eu já tinha visto, como eu falei para vocês, mas você mudou algumas coisas aí e ficou legal, hein? Agora, o que tá complicado é a sua cara, que tá o coqueiro na testa, Essa praia no fundo aí, as Brega. ondas na sua boca, tá uma coisa de louco, né? Então vamos tirar isso, né? Precisa profissionalizar aí, ó. Seguir o exemplo do nosso diretor aí. Ah, mas ele fez um investimento aí junto com o time de inovação, né, que não chegou até mim ainda. A gente gastou a verba para chamar o pessoal, a gente já falou isso para você. Tem bastante pergunta interessante aqui. Tem, né? Vamos lá ver. que a gente vai dividir aí, vou ajudar aí o Marcos. Manda lá. A primeira pergunta é do Antônio. Obrigado pela pergunta. Pessoal, para quem ainda não viu ali o painel de perguntas, pode dar um joinha ou fazer a sua própria pergunta que a gente vai priorizar como que a gente vai responder. Então, por que a Flex está interessada nas startups? A primeira para o Bragantino. Vamos lá, Bragantino. Bom, uma boa pergunta, né? Por que nós estamos interessados em startups? Primeiro, porque as grandes empresas e as discussões que a gente tem em estratégias das grandes empresas, a gente percebeu que as empresas que não participarem dos movimentos, eventos e processos de inovação, elas poderão não existir daqui a um tempo. E nada melhor do que isso, do que trabalhar com as startups. Muito bom. É o nome de usuário aqui, então eu não consegui ler, mas vamos lá. A atual economia e política do Brasil estão favorecendo ou atrapalhando o crescimento das startups? Olha, eu tenho conversado com nossos parceiros de fundos de investimento, eles estão dizendo que nada desacelerou. O que pode mudar, e tem mudado junto aos grupos de fundos de investimentos, é o foco que estão sendo tratadas as startups nesse momento. Como nós estamos num momento de pandemia, muitas startups voltadas para a área médica, para soluções e plataformas nessa área de saúde, têm recebido mais atenção e mais investimento. Mas o pessoal de venture capital ou anjos e tudo mais não tem sentido uma retração do mercado. E sim uma maneira mais sniper de investimento nesse momento, que é explorando as oportunidades do mercado. Sim. Oportunidade, crise para um, oportunidade para outros, né? Acho que isso é uma coisa que nunca muda. Olha, eu vou né? dar um exemplo para vocês.
Alguém aí que está escutando a gente em sã consciência acreditaria que a Airbnb estaria em dificuldade em 30 dias que se passaram no mês de março? E eles tiveram que se reinventar rapidamente, estão tentando se reinventar rapidamente. Sim. É um momento muito diferente para todo mundo, né? É. Ó, pegando um gancho nesse aí, só o Airbnb ele tá investindo forte em experiências online. Ele já tinha o Airbnb Experiences e agora eles estão tentando traduzir para online, né? Estão investindo muito nisso, mas não estão dando conta mesmo assim. É um outro nicho, né, que eles não estavam pegando. Exatamente. Vamos lá, então. Próxima. O Anonymous. Essa aqui é para pegar na curva, né? Qual o grande diferencial entre vocês e os outros ecossistemas que existem? Quem se habilita aí no diferencial? É que eu Marcelo, toco esse, Braga. eu acho que você vai querer responder essa, né? Não, eu posso falar. Assim, ó, na verdade, assim, acho que os grandes diferenciais que a gente tem, querendo ou não, de uma grande empresa como é a Flex, né, a gente tem uma história bastante grande na área de tecnologia, com vários acertos e erros, como toda grande empresa, né? E dentro desses acertos e erros, a gente construiu todo esse ecossistema que o Bragantino acabou contando para a gente. E a gente consegue entender que a disponibilidade de todo esse ecossistema que a gente tem hoje, que ele mostrou bem rapidamente, e é muito melhor você conhecer ao vivo, ele estando a trabalho para poder desenvolver junto às startups, passando desde você conseguir melhorar ou criar melhor o seu modelo de negócio, resolver questões técnicas que você tem para poder criar o seu MVP, para poder ir no mercado, até outros tipos de consultorias internas que a gente tem dentro de uma empresa grande, porque nós temos especialistas mais variadas áreas, trabalhando junto com você para poder crescer essa startup, fazer uma coisa mais sustentável. Acho que esse é o principal diferencial que a gente consegue ter. Então, acho que essa é uma experiência interessante de quem está desenvolvendo. E, do outro lado, a gente sempre vê que a gente consegue também aprender com as startups também. Né? Exatamente. Porque, queira ou não queira, são 50 anos aí de história e experiência, né? Principalmente para desenvolvimento de produtos. E nós percebemos agora, principalmente com a NL, que está mais à frente, né, que é a New Lock, que desenvolver o que foi feito e chegar no produto que chegou, ou seja, no MVP que chegou neste momento, em praticamente 5 meses, é fantástico, porque eu tenho conversado com startups que elas estão num ponto de definir qual vai ser o desenho mecânico daquele produto já há quase 12 meses. E quando eles passam para uma nova etapa, eles voltam novamente porque eles esqueceram de algum detalhe que quando você trabalha com um ecossistema como o nosso, que já tem experiência em desenvolvimento de produto, manufatura de produto, esse caminho fica muito mais curto, muito mais curto. Eu vejo isso como um grande ponto positivo. Ode, quer falar alguma coisa? Um pouco na linha que você falou, Brega, assim, o que eu vejo, a Flex tem aquela experiência de trabalhar com grandes empresas líderes do mercado, né? E essas empresas, algumas delas têm processos muito avançados de sustentabilidade, por exemplo. Para a Flex poder atender eles, tem que ter esses processos, tem que atender padrões mundiais. Outros clientes nossos são muito exigentes em termos de segurança da informação. A gente precisa se esforçar para atender esses padrões de segurança da informação. Outros são muito exigentes em termos de produtividade. E a gente tem que se esforçar para atender essa produtividade. Então, a Flex, ao longo do tempo, ela se tornou uma espécie de celeiro de boas práticas da indústria. E a gente pega isso hoje e coloca a favor das startups. E acaba tendo o que você falou ali de acelerar muito rápido do ponto de vista técnico, né? A gente não faz aceleração do ponto de vista de gestão ou financeiro, isso não é muito nossa praia, mas do ponto de vista técnico, do desenvolvimento e maturidade do produto, eu acho que é difícil encontrar alguém que possa oferecer a mesma coisa que a gente aqui. Com certeza. E uma coisa assim, só complementando a pergunta anterior, né? Por que a gente está interessado nas startups? Eu estou vendo a pergunta aqui, eu achei que a gente até respondido, né? No fundo, esse processo de inovação no Brasil, a gente fala muito dele, né? Mas o importante mais é a gente conseguir transformar tudo que a gente fala sobre inovação, transformar isso em realidade. E um grande problema que a gente tem no mercado das startups é a taxa de sucesso baixa ou a taxa de mortalidade alta. E a gente entende que com
com esse ecossistema por trás, assim, a chance de a gente dar uma robustez melhor e conseguir, não que todos os casos sejam sucesso, a gente não consegue garantir isso, mas obviamente é para isso que a gente trabalha sempre, né? Que realmente a startup busque ser um sucesso, é isso que a gente quer melhorar cada vez mais. E olhando do ponto de vista de quem está querendo investir, imagine que você tem uma startup com uma boa ideia e precisa tirar ela do papel. Você pode fazer isso da maneira tradicional ou você pode fazer nessa maneira que a gente está sugerindo uma parceria com a gente. Se você olhar do ponto de vista do investidor, a empatia com o investidor anjo ou um outro venture capital, ele vai se sentir muito mais confortável, talvez, investir quando você tem um modelo grande por trás de conhecimento que pode ajudar a alavancar mais rápido o seu processo. Celeridade e segurança, querendo ou não, mesmo no mundo de startup, que é um mundo de risco, ele é muito importante. Governança, né, Marcelo? A governança é um pilar muito importante. Isso aí. Esse é o diferencial, essa é da primeira pergunta, né? Você voltou, acho que a gente não tinha eliminado aqui. É verdade, agora eu ouvi. O diferencial, não sei se vocês falaram, me perdoa, mas já. O lance também dá para acrescentar que qual é o diferencial do nosso ecossistema é que os outros ecossistemas parceiros também nós temos como diferencial. Então a gente acredita muito nessa parceria com outros ecossistemas. A gente tem o nosso próprio, o outro ecossistema se conecta com a gente, acaba fazendo parte do nosso, mas é parceiro. Então toda essa abrangência é muito maior, né? Quando você fala em inovação, se você não contribuir e estiver aberto para aprender e ensinar, a gente não consegue evoluir. Então, dentro do nosso ecossistema, quando a startup está trabalhando no desenvolvimento do produto, né, ela trabalha junto com a gente, junto com nossos dinheiros. Nós somos o braço da startup, nós não somos o criador da ideia, nós somos o executor do que a startup quer. E isso tem sido uma experiência gratificante e muito vencedora. Porque eu volto a falar para vocês, esse exemplo do Smart Lock é um exemplo claríssimo. Alguns anos atrás, para chegar nesse tipo de desenvolvimento que nós fizemos, com uma prova de conceito, com um MVP, né, dentro da caixa, podendo ser instalado, isso levaria mais de 12 meses, com certeza. Com certeza. Mas tratando de hardware. O nosso time mudou muito também. Então, quando nós trouxemos todo o ecossistema, porque o Product Innovation Center, ele nada mais é do que um ambiente que concatena todas as soluções que a Flex tem no Brasil e no mundo. Então, isso ajuda muito a velocidade para trazer um desenvolvimento ou para criar alguma coisa diferente. Com certeza. Vamos lá, vamos para a próxima. A gente começa a falar, né? Mas tem que manter uma linha aqui. Eu vou puxar os negócios aqui. Senhor Guimarães. Põe em ordem, Lucas, senão... Quais são as startups que tem hoje? Tem fila para entrar e de qual área são? Tá. Hoje nós temos 4 startups rodando dentro do ecossistema. Uma delas é a New Lock, que a gente já pode comentar. As outras 3 ainda estão num processo de desenvolvimento, então, devido ao processo de confidencialidade, a gente não pode comentar, mas eu posso comentar as áreas que são essas startups, né? São, no caso do New Lock, a Smart Home, nós temos uma startup para Smart City e outra para acessibilidade, e uma quarta agora que nós estamos conversando na área de agronegócio. Muito bom. Tem fila para entrar? Tem fila para entrar. Hoje nós estamos discutindo com mais 12 startups, né, que estão vindo dos fundos de investimentos, parceiros das universidades, e dentro desse conclave que nós temos junto com a diretoria, nós estamos tomando a decisão de trazer as startups que mais condizem com o nosso perfil ou com o nosso negócio também, tá? Sim. Então, no Product Innovation Center de Sorocaba, as startups que entram lá têm que entrar através dos nossos parceiros, que são as universidades, que são, agora nós estamos trazendo aceleradoras, porque a gente pivota também, tá? A gente pivota semanalmente as ideias, a gente está pivotando aí o nosso modelo de negócio, estamos trazendo aceleradoras parceiras, nós temos os parques tecnológicos, principalmente o Parque Tecnológico Sorocaba, hoje é um grande parceiro conosco, contribuindo aí com startups que chegam até a gente. Aí tem os fundos de investimentos, que está sendo muito forte, e eles estão percebendo nesse momento a necessidade de acelerar o desenvolvimento de um produto dentro de um ecossistema como o nosso. Bom. A startup tem que dividir o lucro com a Flex? Não, nós não ficamos com o equity da startup. O que nós acertamos dentro do nosso
contrato de convênio, né, é que no momento da execução dos projetos, a startup tem que fazer algum investimento de mão de obra. Nós também disponibilizamos mão de obra até um valor que cada modelo de negócio nos permite fazer, tá? E quando a startup estiver tracionando e faturando, o que nós pedimos no contrato é que ela retorne um pequeno valor para o ecossistema, para que a gente possa retroalimentar esse ecossistema e desenvolver novas ideias e novas startups. Quanto custa para participar do ecossistema? Nada. Nada? Nada. Não. Nada mesmo? Não, para participar do ecossistema, não. Custa ser selecionado por um dos nossos parceiros. Exatamente. Então, é muito importante que todo mundo entenda que o caminho é através dos nossos parceiros. Vou repetir mais uma vez. Universidades, aceleradoras, parques tecnológicos, fundos de investimentos e outros. Se vocês entrarem no site do FIT, que é o Flextronics Technology, vocês vão ver todos os parceiros que hoje nós temos, né? O site sofre atualização a cada mês, então tem alguns parceiros que ainda não estão aparecendo lá, mas devem aparecer. Entrem lá no site, vejam, e na dúvida... Vou passar o link lá, tá? Ou por telefone que a gente troca ideia. Muito bom, muito bom. Então custa, mas não é dinheiro, né? Não. É uma boa ideia e um bom relacionamento. Exatamente. Quanto custa... Opa, desculpa. Já foi. Já foi. Qual a vantagem para o investidor ou aceleradora nesse ecossistema? Obrigado pela pergunta, Cláudio. Já acabou falando lá atrás, né? Falou, né? Para o investidor... investidor nem tanto, né? Não, assim, eu tenho assim, o meu pensamento, né? Para o investidor, eu penso da seguinte maneira. O investidor, ele quer investir numa startup. Ele prefere investir numa startup que não tem um parceiro como a Flex, uma empresa mundial, uma empresa de 50 anos de história, com um ecossistema e com equipamentos de última geração, ou ele prefere investir numa startup que não tenha esse parceiro. Eu vejo que a Flex traz uma parceria muito forte quando a startup está dentro do nosso ecossistema. Isso acaba sendo um processo de, como se fosse um avalista, né? Porque se você está trabalhando com a Flex, significa que você está seguindo os pilares de governança, de sustentabilidade e outros que a gente tem colocado aqui. Então, isso é muito importante. Então, eu vejo isso com grande valor do processo. Eu adicionaria aí para uma coisa que é importante também, que dentro do nosso ecossistema a gente tem perto de 10 mil colaboradores. A Flex está entre os 10 maiores importadores. Então, ideias que tenham a ver com volume, a gente é um ótimo caso de teste. Então, a gente consegue testar de maneira muito rápida algumas ideias dentro da nossa própria casa. O nosso sonho de consumo é a hora que a primeira startup tracionar, vocês imaginam que tudo que foi desenvolvido dentro do nosso ecossistema e por algum momento ela precisa tracionar e produzir milhares de unidades na China, na Europa, em diferentes lugares do mundo. Como que ela vai fazer isso? Sendo parceira da Flex, simplesmente vamos transferir o nosso desenvolvimento para essa fábrica. Já está sobre todos os processos, procedimentos de manufatura e automaticamente ela sai escalando. Então, eu acho que esse é um grande valor que nós temos também, principalmente quando a gente fala de inovação de produtos no Brasil e no mundo. Como o Waldi disse, né, só complementando, assim, querendo ou não, nós somos nós somos um campo de provas da indústria muito grande, né? Nós conseguimos ser um campo de prova para alguns testes de cidades inteligentes, outros smart home, porque, querendo ou não, a infraestrutura da Flex ela é muito grande. Então, várias das coisas, os MVPs, eventualmente, você quer fazer seus primeiros testes e ter seus primeiros clientes potenciais, a gente pode testar dentro da própria estrutura da Flex também. Então, dependendo do alinhamento da startup com a nossa estratégia, a chance de conseguir fazer virar e dar certo é muito mais rápido até. Então, traduzindo, né, também, o retorno para o investidor, se a startup estiver no começo, talvez conseguir mais investimentos. Correto. E se já tiver
mais avançado é operacionalizar, escalar num nível e competência diferenciado também. Exatamente. Beleza. Isso que a gente tem escolhido, principalmente na área de investimentos, nós estamos escolhendo parceiros que vêm da categoria anjo, semente até série A, e agora nós estamos buscando um na série B para poder compor esse universo. Mas Muito bom. eu digo que... Está respondido, Brega. Como se é endereçado o tema da propriedade intelectual? 110% da startup. Não ficamos com equity, não ficamos com propriedade intelectual. Da ideia. Bom, essa pergunta do Paulo, obrigado pela pergunta, viu, Paulo? Obrigado, Cláudio, também, que perguntou. Vamos lá. Vocês ficam, já falamos que não. Respondemos já. Grande Ode. Quando sai o segundo livro... Poxa, mas está saindo do tema, Argemiro. Sai do tema, professor. Está saindo... no próximo. Mas vamos lá, rapidinho, Ode. Quando que sai esse livro aí? Vai ter um Deixa eu responder o professor, meu parceiro aí. Agora, já, nosso foco, Argemiro, tem sido na popularização de algumas tecnologias da indústria 4.0, né? Então, a gente encara que o bem-estar, né, da sociedade, da população como um todo, não vem só da tecnologia, mas da popularização. E até o PIC faz parte disso, né? Não só com a parte de incentivos às startups, onde a gente entrega essa tecnologia ou facilita o acesso a essa tecnologia, mas também com a parte de capacitação, que a gente tem vários cursos que ensinam de maneira prática como usar a tecnologia. Então, a gente está indo mais para esse lado e como a tecnologia também destrava a economia circular. E aproveitando aí, só em si, né, agradecer ao professor Argemiro e Dionísio, também o Alessandro representando o Unifei, são parte dos parceiros aí que o Marcos Briganti mencionou aí, que tem ajudado o nosso ecossistema, tá bom? Obrigado. Muito bom. São Paulo, Minas Gerais, tem vários estados aí. A Carla perguntando, a Flex tem condições de contribuir com a inovação dos sistemas educacionais no que se refere ao letramento digital e pensamento computacional com relação à criação de processos e não necessariamente produtos? Muito legal essa pergunta, hein, cara? Muito obrigado. É muito legal e ela vem em encontro com um projeto que nós estamos fazendo com a Softex na área de capacitação. E aí eu vou pedir para o Marcelo, que é o cara que está puxando muito isso daí, ele vai poder dar um pouquinho mais de ênfase, mas dentro desse projeto de capacitação, nós estamos começando a falar até de computação quântica, além de inteligência artificial e todos os outros temas aí que o Marcelo pode deixar mais claro. Então, quem fez a pergunta foi a Carla, especificamente, né, Carla? Ela falou assim, ó, realmente, assim, especificamente nesse tema de letramento digital, pensamento computacional, talvez não tenha desenvolvido nada específico, mas dentro das áreas de tecnologia que nós temos dentro do FIT, seja ela de inteligência artificial ou software, a gente pode desenvolver coisas desse tipo nessa linha de pensamento. Uma coisa que nós estamos buscando para complementar o nosso sistema é realmente trabalhar com a startup na área de educação. E eu não sei se talvez a sua ideia seja nessa linha, mas buscando entrar pelos nossos parceiros e a gente conversar e entender, talvez, não sei se é uma ideia sua ou de startup, a gente pode até aprofundar mais o assunto e a gente pode aprender mais e tentar, com o conhecimento que a gente tem dentro da Flex aqui ou fora, tentar endereçar esse assunto aí também. Mas como o Marcos disse, nós temos trabalhado fortemente aí com outros organismos, né, nesse caso a Softex, para a gente poder aumentar nosso skill de capacitação, para a gente promover isso aí não somente internamente dentro da Flex, mas também externamente para a comunidade, aí, que é uma linha muito forte que a gente tem trabalhado. Por isso, nossa busca é por uma EduTech também para fazer parte do nosso ecossistema. Então, uma busca aí. Tem um projeto muito legal que a gente está tocando, que eu acho que talvez não tenha entendido muito a pergunta da Carla, mas vai mais ou menos na mesma direção. Como parte do ecossistema, a gente tem uma unidade que faz reciclagem de eletroeletrônicos. A gente aproveitou que vai muito equipamento para lá, e montou kits a partir dos quais as crianças de 9, 10 anos conseguem montar pequenos robôs. E isso a gente popularizou, fez alguns kits, são 3 ou 4 kits que a gente distribui para escolas públicas. E qual que é a nossa ideia aí? É despertar nas crianças o gosto pela tecnologia, o gosto pela computação, o gosto pela robótica. Esse é um projeto muito lindo. Muito bem. É um projeto fantástico.
Tecnologias sustentáveis, né? Com certeza. A gente consegue tirar de uma impressora que ia para ser reciclada, a gente consegue tirar peças e partes e construir um robô, construir algo lúdico que possivelmente vai trazer aí nos próximos anos aí novos cientistas, novos pesquisadores. Se a gente conseguir um só, já valeu a pena todo o trabalho que está sendo feito. Legal, muito legal mesmo. Luiz Carlos Baralli. Marcos, excelente apresentação. Embalagem, esse aí você conversou com ele antes, né? Embalagens de muitos produtos brasileiros estão precisando da inteligência da Flex. Embalagens inteligentes. Você veio a semana passada? Não, foi a semana passada. Baralli, é isso mesmo. Baralli é my father. Ah, que legal, que legal. Seja muito bem-vindo, hein? Pai do coração. Seja muito bem-vindo. O Ciro Ribeiro perguntou aqui, por que esse tipo de instalação não se faz presente em bairros mais acessíveis, em cidades grandes, como a área central da cidade, como algum escritório de desenvolvimento? Tenho ideias para desenvolver produtos e inovações e gostaria de entrar nesse ecossistema. Como faço para participar? Esse tipo de instalação, acho que ele está se referindo ao PIC, ao Sketch Scale. Que a distância também ele está falando. Não, é que existem, como o nosso ecossistema ele foi criado para acelerar o desenvolvimento de produtos, uma infraestrutura industrial é fundamental para que isso funcione. Então, ele tem que estar dentro de um campus industrial onde a gente consiga ter uma infraestrutura. A pergunta é interessante, porque não tem isso em outros lugares, lugares mais acessíveis. Acessíveis. É porque do tamanho, como indústria, né, fica difícil a gente ficar num centro comercial. O que a gente tem pensado dentro da nossa tese é que nós acreditamos que as aceleradoras vão conectar essas ideias ao nosso ecossistema. Então, através de uma aceleradora aí da região, eu não sei quem é que fez a pergunta, né? É o Ciro Ribeiro. Você pode tentar fazer com que essa aceleradora se conecte ao nosso ecossistema, se transforme em um parceiro, e através desse processo você vai ter acesso ao nosso ecossistema, independente se você tem que executar ou não alguma coisa no local. Talvez, eu não sei se o Ciro é de Sorocaba, né? Mas talvez através do Parque Tecnológico de Sorocaba, talvez. Os parques tecnológicos. Mas não ter algumas estruturas em áreas centrais é uma reclamação constante, mas infelizmente isso é uma coisa que a gente não consegue tratar. Porque a gente, ainda mais quando se fala de desenvolvimento de produto, né? É muito difícil, né? Ter uma estrutura, porque o investimento é muito alto. Beleza. Vamos ver as outras. O Diogo Ribeiro está perguntando, uma das grandes dificuldades para o novo e pequeno empreendedor, dono de uma boa ideia, é a gestão do projeto do negócio. Como o FIT consegue ajudar e auxiliar nessa área? É uma pergunta interessante. Quando a startup entra dentro do nosso ecossistema e começa a desenvolver a ideia, além da engenharia mecânica, engenharia elétrica, todos os engenheiros de software que estão disponíveis para suportar a ideia, nós também temos o time de gerenciamento de projeto. Porque dentro do instituto e dentro dos negócios que nós praticamos na Flex, os gerentes de projeto e os program managers são pessoas extremamente importantes para esse processo. Então, com isso, a gente consegue distribuir um pouco da experiência e do conhecimento para as startups muito early stage. Isso faz parte do que nós chamamos aí de governança. Na verdade, geralmente a gente tem um coordenador do projeto, que fica algumas horas para poder dar direcionamento técnico, e geralmente uma pessoa administrativa para outros pontos. Então, existem pessoas part-time que fazem isso. Com certeza. Para não ficar tudo solto. Então. Sem contar o leque de metodologias que a gente aplica em diversos laboratórios, né? Exatamente. Isso é um pouco na linha da governança que a gente falou, né? Com certeza. Desde Lean, Ágil, Design Thinking. Então, a gente, através das metodologias, da experiência, aplicando as metodologias... Canvas Model, Pensa o seguinte, Diogo, uma fábrica entregar a produção, né? Imagina o Lean funcionando nessa fábrica, como que é? O pessoal é forte, o pessoal do Lean. O Carlos, quer complementar essa pergunta? Acho que já... Gestão? Você está bem respondido? Eu só ia falar assim, que ele fala de gestão do negócio também, né? Uhum. A gestão do negócio como um todo,
frente, né? A gente se limita a falar, olha, tem os nossos parceiros, né, as aceleradoras, os fundos de investimento, que eles têm um conhecimento maior do que a gente em áreas específicas, né? Gestão de projeto, a gente faz parte do nosso dia a dia, da nossa competência. É isso aí. Muito bom. É um ecossistema, né? É um ecossistema que divide conhecimento. A gente confia muito nos parceiros, né? Exatamente. E os parceiros nos ajudam muito em outras áreas que a gente não é tão forte assim. Muito bom. Eu acho que isso é um ecossistema de inovação, né? É contribuição de todos os lados. Agora, Gemir, como está atualmente a integração e participação das universidades no ecossistema? Olha, o ano passado foi muito bom, que foi a primeira vez que nós fizemos um evento aberto. Nós tivemos aproximadamente 180, 190 projetos que foram filtrados com 7 ou 8 universidades, eu não me recordo o número correto, porque quando nós tomamos a decisão de trazer as universidades, isso aconteceu em março, e nós tínhamos que fechar convênios, toda a documentação burocrática, e isso é muito complexo nas universidades, sejam elas privadas ou federais. E no final, quando chegou no dia, na final, aí, na semana que a gente chama de Rocket Week, para acelerar essas ideias, nós tivemos, acho que 17 projetos, Marcelo? 12 projetos, eu não lembro exatamente o número. Na última semana da universidade ficaram 13 projetos. 13? 13 projetos. Então, eu vejo que a interface e o trabalho com a universidade tem sido muito positiva, porque a academia percebeu que o tripé do bem, né, que nós chamamos de indústria, academia, startup, né, e mercado, é fundamental acontecer juntos e num processo mais acelerado. Então, a gente tem aprendido muito com a academia, e a academia tem contribuído bastante para isso. O fato é que esse ano a pandemia deu uma desacelerada em algumas coisas que a gente fazia, que a gente valoriza muito os eventos presenciais que a gente teve de integração com a universidade, né, seleção das ideias, a parte do bootcamp, que a gente gastou uma semana aí dividindo tecnologia, inovação e conversando com as startups, e mais o hackathon que a gente fez no final. Mas esse ano, talvez, assim, realmente, se a pandemia não deixar, no próximo semestre a gente deve fazer, talvez, ir para além dos eventos online, e a gente deve estar aí com pelo menos 10 universidades, não mais 7 dessa vez, ou talvez até mais participando, que tem que se juntar a nós também. Então, tem sido bem interessante, professor. Lucas, seu microfone... Desculpa, o Vivaldo fez uma pergunta aqui. Vou dar uma acelerada, pessoal, que a gente tem pouco tempo aqui agora para finalizar. Vamos lá. Com quem falar para apresentar ideias de startups e em que nível ela precisa estar? Boa pergunta. Bom, Vivaldo, é aquilo que a gente está repetindo várias vezes. As ideias têm que fluir através dos nossos parceiros. Ok? Uhum. Exatamente. A partir desse momento que a ideia flui através dos nossos parceiros, universidades, aceleradoras, que são parceiras do ecossistema, investidores, parques tecnológicos, a ideia vai passar por um processo de análise interna, e dentro desse processo de análise interna, ela tendo capilaridade com a nossa tese, ela vai começar a ser trabalhada dentro do nosso ecossistema. Sim. Mas corrija-me se eu estiver errado, mas a fase de incubação não é o nosso foco, né? Ele já tem que estar um pouco mais evoluído. Então, se a ideia estiver bem no começo, é bom procurar uma incubadora, entrar numa aceleradora, de preferência a nossa parceira, e daí a gente se conecta. Beleza, Vivaldo? Fernanda Marques Oliveira. Fernanda ou Fernando, né? Eu vi Fernando embaixo. Fernanda, só que daí embaixo escreveu meu nome é Fernanda. Bom, vamos no Fernando, então. Vocês têm ideia de quanto tempo leva o retorno financeiro de um determinado produto desenvolvido dentro do ecossistema? Vocês têm algum estudo sobre isso? A resposta mais sincera hoje é não. Por quê? Na verdade, não é Cada ideia, precisar cada projeto, mortalidade, né? Uma particularidade, né? É. Então, como o nosso ecossistema também é muito novo, né? Como eu disse, a gente começou a fazer eventos abertos o ano passado, trazer as startups do mercado o ano passado, né?
Então, é tudo muito novo também. Então, nós estamos aprendendo. Então, hoje eu não tenho essa informação. Existem alguns estudos, né? Mas é muito difícil dizer, né? Porque as ideias vão pivotando ao longo do tempo, né? E tudo isso pode acelerar como matar a startup. Depende muito. Eu tenho uma resposta aqui, ó. Não fiquem assustados. É mais rápido que se você for sozinho por aí. Com certeza. Acho O que retorno essa é a velocidade do retorno, né? É essa a resposta melhor mesmo, que a gente fala assim, o foco talvez primeiro, a gente sempre pensa no retorno lá no final, né, de quantos milhões vai valer a startup, mas uma coisa que eu sempre brinco para todo mundo que a gente conversa, assim, a maior preocupação da startup no começo, além do seu business plan, onde vai chegar, né, e uma boa ideia, é conseguir acelerar realmente aquela boa ideia e a gente conseguir fazer o seu MVP. Porque fora isso, são todas especulações que a gente tem, entendeu? A celeridade de a gente conseguir trazer a solução para o mercado para teste, acho que é um grande diferencial que a gente precisa buscar. Eu costumo sempre falar para as startups o seguinte, olha para frente, olha para frente. Não tenta olhar para o chão agora, vamos olhar para frente, porque as ideias podem mudar rapidamente, o negócio pode mudar rapidamente, o mercado pode mudar rapidamente. Sim. Então, nós temos que olhar para frente. O Anônimo, está mutado, hoje. Agora é minha vez. É sua vez. Tem uma pergunta que está aqui no Answer, mas eu acho que a gente não fez. Se há alguma limitação de participação, se a startup atua no mesmo mercado de um cliente atual de vocês. A resposta é não, e a resposta mais completa é não, e a gente tem um esquema muito rígido de controle de propriedade intelectual, sigilo de informações e tal. Então, não existe limitação. Mais uma vez, o pilar governança aparecendo novamente. Bom, muito obrigado, Essa pergunta mesmo. Não sei como ela foi para lá, peço desculpas. Aí tem nome da pessoa? Foi o Alan Caniel. Boa, Alan, obrigado pela pergunta, viu? Qual o principal ponto avaliado na startup? Conhecimento dos integrantes ou potencial de inovação da solução? Os dois. Os dois. Eu acho que também a compatibilidade, né? Porque a gente não quer só a startup, a gente quer impactar de acordo com o nosso ecossistema. Então, é o smart, né? Não é só o money, né? É muito difícil. A gente tem participado nos últimos anos, a gente participou, principalmente eu e Marcelo Marcomini, em eventos de inovação e existe uma história que me contaram uma vez dentro do cliente, né? Que chegaram dois jovens lá contando de uma ideia, bem na época que estava começando o smartphone, nós estamos falando de 10, 12 anos atrás, não faz muito tempo, mas parece que é uma eternidade. Esses dois meninos entraram junto à diretoria de inovação de uma grande marca e comentaram que uma grande marca que fabricava equipamentos na área de mobilidade, né? E comentaram que estavam fazendo uma nova plataforma que era diferente do SMS, que era o auge, e estava no auge do SMS. Lembra do SMS? Não sei se alguém lembra disso daí. Que é aquele serviço de mensagem que a gente troca por telefone. Acho que só você, Brega. Não é melhor não estender essa conversa. Bom, a verdade é que essa empresa falou para os meninos, vocês estão loucos, porque SMS é um sucesso, cara. E aí os meninos foram embora, né? Os caras como é que chama esse mensageiro que a gente troca aí agora? O quê? WhatsApp. Então, é difícil, às vezes, você acertar, né? É por isso que a gente fala que inovar é acertar, errar rapidamente para que possamos acertar o mais rápido possível, tá? É muito difícil dizer que você vai escolher alguma coisa certa. Qual a principal, do Anonymous, qual o principal ponto avaliado na startup? Já foi. Poxa. Esquecendo de tirar um negócio aqui. Estou com... Fernanda pergunta. Estou com o computador da minha filha, Fernanda. Ele explicou o Fernando. Ô, Fernando. Obrigado, Fernando. Obrigado, Fernanda. Obrigado. Obrigado aos dois. Parabéns pela... Ele queria Fernando Júnior, né? Mas aí não saiu. Parabéns pela apresentação. Existe um grupo já fechado de parceiros da Flex para esse ecossistema. Estariam abertos para novos parceiros? André está perguntando. Sim, nós estamos trabalhando. É como comentei com vocês, né?
Esse ano nós começamos a colocar as aceleradoras e estamos colocando os parques tecnológicos, estão chegando novas universidades. Dentro da nossa tese agora, nós estamos distribuindo as universidades. A gente quer trazer a universidade de todos os estados do Brasil para o próximo evento de inovação, porque a gente percebeu que existem processos e programas de inovação acontecendo no Brasil todo, com ideias muito similares, mas com novas ideias locais, por causa da cultura e tudo mais. Então, a gente acredita que isso é muito salutar para o nosso ecossistema. Então, sim, estamos abertos a novos projetos. A gente acabou não mencionando tanto, né, Brega? Tem os parceiros tecnológicos, né? Talvez a gente passou muito rapidinho. Eu falei da Festo, né? Da automação. Muito rapidamente. E preciso entenderem o poder do ecossistema, não somente na parte de inovação, né? Alguns parceiros tecnológicos foram chaves para a gente aí, nesse projeto legal que o Brega mencionou do respirador, né? Caso eles não estivessem junto com a gente aí, estivessem próximos, seria muito mais difícil. Mas sendo parceiros dentro do ecossistema, a colaboração é o ponto forte que a gente consegue aproveitar para todos os lados. Agora nós estamos trazendo um novo parceiro tecnológico na área de cybersecurity, que é segurança, né? E isso deve acontecer em breve também, vai ser anunciado aí no mercado, tá? Então, sim, estamos abertos a parcerias. Ele tem que fazer o match com a nossa tese, né? Tem todo um processo interno que nós tomamos decisão, né? Existe um time, a decisão não é unilateral, então isso é muito legal. Desde a alta gerência até a média gerência e baixa, né? Para a gente conversa, para poder ter bons pontos de vistas, para tentar errar o menos possível. Com certeza. Então, olha, a gente finalizou as perguntas. Não. Não, a gente finalizou. Não adianta, pessoal. Vocês estão mandando aqui. A gente finalizou as perguntas. Nossa, mais pergunta. Eu pedi desculpa. Vou pegar esse gancho aqui do André, né, da última pergunta dele, que ele falou, grupo já fechado de parceiros. Olha, fechado é uma palavra que realmente eu nem uso, né? Eu nem escuto e nem uso. A gente é o contrário de inovação, é o contrário do que a gente está fazendo aqui agora. E a gente acredita muito, sim, em estar aberto para descobertas, né, tanto de problemas quanto de soluções. Então, com esse discurso que a gente pode finalizar aqui, e, pelo menos a minha parte, né, queria pedir para vocês também dar uma última palavra e agradecer a todo o pessoal. Bom, falar uma coisa que aconteceu recentemente, aí, que eu acho que mostra um pouco da evolução, da rapidez e das novas conexões que a gente forma, né? Com a pandemia, teve um monte de coisa que se transformou de uma hora para outra. E o governo chegou para a gente algum tempo atrás e falou, olha, Flex, FIT, a gente precisa que vocês apoiem empresas nacionais que fabricam respiradores. E entre essa conversa e o primeiro respirador sair da produção na linha da Flex foram 4 semanas. E para fazer isso, a gente se conectou não só com os parceiros tradicionais, mas também com concorrentes nossos, com parceiros de outras cadeias de automotiva, por exemplo, e a gente teve uma capacidade de engajamento sensacional e assim, isso deixou apesar do momento ser um momento triste, né? Ninguém quer ter a pandemia, mas foi uma coisa marcante para todos nós. Eu acho que esse tipo de engajamento e esse tipo de agilidade nos ensinou bastante também para novos projetos e para fazer as coisas com rapidez e com segurança. Então, acho que vale a pena pensar que o tempo aí de pandemia também nos traz oportunidades de fazer as coisas bem diferentes. Legal. Fechando também, pessoal, assim, eu agradeço a participação de todos aí. Espero que vocês tenham gostado aí da apresentação do Marcos. Espero ter respondido todas as perguntas. Eu sei que houveram algumas que a gente não conseguiu chegar lá. Tem uma aqui do Alan, disse que está na Hards, aí está feliz da parceria. Legal, Alan. Muito bem, a gente vai se encontrar em breve aí. Estamos também com a parceria, né? E com certeza vão ter novas perguntas que vão surgindo e a gente espera ir respondendo com o tempo e com os avanços aí do ecossistema. Obviamente, procure a gente pelos parceiros. Acho que a gente tem a chance de transformar em sucesso aí todos que tiverem a sua startup ou tiverem interessado em investir também no ecossistema e participar e colaborar com a gente, tá bom? Obrigado, então, a todos, pessoal.